Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor, para louvarmos, cultuarmos o Senhor. Ele que tem nos dado graça, tem nos dado vida, tem dado a cada um de nós a condição para cultuarmos, não é? E essa condição é estarmos em paz com Deus, entender que Ele está no controle de nossa vida e entender que sem Ele nada somos e nada podemos fazer. E quando nós entendemos tudo isso, independente das circunstâncias, nós cultuamos, adoramos o Senhor, pois sabemos que Ele está no controle, Ele está operando para o bem daqueles que amam a Deus, bem segundo o seu propósito, bem segundo os seus desígnios. Vamos iniciar orando ao Senhor, pedindo graça a Deus sobre nossa vida, continuar pedindo a Ele que Ele continue trabalhando em nossas vidas, em nossos corações e cumpra o seu propósito e derrame bênção e vida e paz sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre você. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo do Senhor, graça nós te damos por estarmos neste culto, nessa reunião, te louvando, te glorificando e recebendo o que tu tens para nossas vidas, Senhor. É maravilhoso quando nós percebemos que estamos num só corpo, num só espírito, num só propósito, e o Senhor Jesus como cabeça desse corpo. E nós estamos juntos, apesar de distantes, mas juntos para te louvar, para te glorificar, para poder, Senhor, adorar o teu nome, cantarmos, ofertarmos a ti. É o nosso culto, é o nosso propósito. Derrama graça sobre nossas vidas e alcança com graça e misericórdia os teus filhos, aonde estiverem, Senhor, que também possam sentir a tua presença e sentirem-se abençoados pelo Senhor. Oramos desde já pelos enfermos, te pedimos desde já que tu visite os hospitais, visite os leitos, visite os corações e declaramos, Senhor, que nós cremos que tu és o Deus de milagres, Deus de maravilhas. Pedimos graça e misericórdia sobre nossas vidas. Declaramos bênção na vida dos meus irmãos, sobre suas famílias, sobre seus lares, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Maravilha. Bom estarmos juntos. Lembrando aos irmãos que nós estamos durante esses dias estudando sobre a epístola de Paulo aos Efésios, né? Epístola que Paulo escreveu à igreja, os Efésios. Paulo estava na prisão, e em vez dele estar se lamentando, questionando Deus, ele deixou-se ser um instrumento do Espírito de Deus e escreveu essa epístola maravilhosa, que fala profundamente acerca do que nós somos como igreja, da revelação dos mistérios de Deus para os propósitos sobre nossa vida, para a nossa geração, para o nosso tempo, para a nossa dispensação. Hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 2, onde nós vamos entender a operação de Deus, não pelos méritos humanos, mas pela sua plena graça. E vamos ler, eu te convido a você pegar sua Bíblia, abra comigo na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vamos ler até o verso de número 10. E vamos meditar um pouco nessa palavra que resume, isso aqui é um resumo da obra de Deus através de Jesus Cristo para a salvação das nossas almas. E salvação aqui quer dizer a garantia da vida eterna, que antes não éramos dignos, nem podíamos sonhar, mas que fomos alcançados pela graça de Deus. Então, Efésios capítulo 2, vá logo também separando a tua harpa, depois vamos cantar um hino
que reflete a nossa condição de sermos agraciados pelo Senhor. Também separe a tua oferta, o teu dízimo para adorarmos ao Senhor, e assim o nosso culto será completo e nossa alma sairá renovada do nosso culto, da nossa reunião. É uma reunião remota, mas é uma reunião. Amém? Então, Efésios capítulo 2, vou ler aqui na nossa revista, diz, a partir do verso 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Que palavras maravilhosas, gloriosas, inspiradas pelo Espírito Santo. Então vamos meditar nesses 10 versículos para termos uma dimensão do trabalhar de Deus na nossa vida, para percebermos como nós fomos abençoados, como fomos alcançados e aceitamos o amor de Deus e aceitamos seguir esse caminho que o Senhor preparou para a nossa vida. Paulo ele faz um resumo de como nós éramos antes de conhecer a Deus. Como andam aqueles que não seguem o caminho do Senhor. Nós não estamos falando aqui de pessoas boas ou pessoas ruins, de boas índoles ou mais índoles, de mau caráter, de bom caráter, de pessoas simpáticas, amigas, não. Paulo está traçando aqui uma diferença que existe entre dois grandes grupos no mundo. Aqueles que são servos de Jesus, que aceitaram Jesus, que aceitaram o amor e viver no amor de Deus, e aqueles que ainda não decidiram, aqueles que não andam, aqueles que vivem ainda debaixo da ira de Deus. Quando ele fala debaixo da ira, ele está dizendo não que o Senhor está operando com raiva, com ira, pelo contrário, o Senhor, ele decidiu operar em amor na nossa dispensação. Todos nós, no mundo todo, temos acesso e fomos alcançados pelo amor de Deus através da obra de Jesus Cristo, através do próprio Jesus Cristo. João 3,16, ele traz uma dimensão do operar do amor de Deus sobre a nossa vida ainda hoje, até o tempo em que vai se cumprir essa dispensação. Quando Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira e expressou esse amor como enviando Jesus Cristo para que viesse cumprir o seu propósito, para viesse revelar Deus, e todo aquele que nele crê será salvo. Então, é um amor
que vai cobrir a toda a humanidade, vai alcançar a todos, independente da nossa condição hoje, de aceitarmos ou não este amor, isso não vai impedir que o amor de Deus esteja sobre nossa vida. Deus te ama, não importa quem você seja, onde você anda, o que você fez, não importa nada de como você tem andado, o que você tem feito, Deus te ama, tá certo? E quando ele fala que nós somos filho da ira ou não éramos filhos da ira, ele diz: e vos vivificou estando mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, existem dois grandes grupos hoje no mundo: os filhos de Deus e os filhos da ira. Todos são filhos de Deus? Não. É o que a Bíblia diz. Apesar desse conceito para nós, a sociedade, principalmente uma sociedade essencialmente cristã, como essa que nós vivemos aqui no Brasil, em outras nações, eles dizem que todos nós somos filhos de Deus, no sentido de que Deus é o Pai de todos. Paulo ele distingue bem, ele entra num conceito teológico muito mais profundo, dizendo que não, nem todos são filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que refletem a natureza espiritual de Deus, são aqueles que têm comunhão com Deus e aqueles que têm o Espírito Santo trabalhando em suas vidas, dirigindo as suas vidas. Ele deixa isso muito claro em Romanos 8, quando ele diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, ou seja, ele conversa, ele dialoga, ele anda junto, e nessa comunhão ele diz para o nosso espírito que nós somos filhos de Deus e que nós podemos então clamar o Pai dizendo Abba, Pai. Ou seja, nós podemos chegar na presença de Deus com autoridade, com direito, com ousadia e principalmente com intimidade. A palavra Abba, Pai é uma palavra carinhosa, né? Numa expressão mais simples, eu diria papaizinho, Abba, Pai, papaizinho. Quem é que nos dá essa intimidade? É o Espírito de Deus que fala com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. E só podem ter esse direito, essa autoridade, essa intimidade, aqueles que têm o Espírito de Deus, aqueles que já aceitaram Jesus. Estes que andam no caminho, estes que andam na intimidade, é o que Paulo chama, são os verdadeiros filhos de Deus. Os que não decidiram, os que não andam, são chamados filhos da ira. Por que filhos da ira? Porque eles estão predestinados para a ira, para o julgamento, para a condenação dos pecados que cometeram. Nós éramos assim. Paulo diz que nós antes andávamos como eles. Andávamos como? Ele dá duas características, duas maneiras de andar. Primeiro jeito, segundo, no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo. Quando ele fala deste mundo, ele fala no mundo que anda no maligno. A Bíblia diz que Satanás ele é o príncipe deste mundo. Deus deu uma autoridade sobre Satanás para ele, para uma obra que não entendemos completamente, mas nós entendemos que o Senhor ele permitiu, né, que Satanás andasse nesse mundo cumprindo o seu propósito até o tempo que já está determinado para ele e os seus seguidores. E a Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo. E o mundo anda no padrão de Satanás. O mundo, ele vai contra Deus. Tudo que o mundo faz, ele faz para afrontar Deus e a vontade de Deus. Nós nascemos deste mundo e nós andávamos conforme este mundo, pensávamos como este mundo, agíamos no padrão dele até que a luz raiou em nossa vida.
E a Bíblia diz que quando a luz raia, as trevas se dissipam. E nós começamos a entender que antes andávamos contra Deus, né? Paulo fala em Romanos 5 que nós éramos inimigos de Deus, que nós éramos contra Deus porque nós andávamos fazendo a vontade do mundo que confrontava a vontade de Deus. Por isso que Paulo diz em Romanos 12, não ande no padrão, não ande no modo, não ande na forma deste mundo, mas mudai o vosso entendimento. Então, este mundo que hoje opera e muitos andam neste mundo cegos, sem Deus, sem direção, confrontando Deus sem conhecer Deus, era assim que nós andávamos. E não só isso, Paulo diz, andávamos segundo este príncipe do mal, o príncipe da potestade. Sem querer, sem percebermos, nós andávamos na vontade dele, confrontando Deus, confrontando, às vezes até duvidando da obra de Deus, confrontando a obra de Deus, duvidando. Era assim que nós andávamos, era assim a nossa vida, como muitos ainda andam hoje, como a maioria ainda anda hoje. Esta é a situação espiritual do mundo em que vivemos. Independente da condição humana, mundana, essa é a condição espiritual. Então, Paulo diz que existem dois grupos: os filhos da ira, predestinados à ira, à condenação, e os filhos de Deus. Todos nós viemos deste mundo mal, que era os predestinados à ira, à condenação. Éramos filhos da ira. Ele começa assim, ele diz no verso 3, todos nós andávamos cumprindo o desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos nossos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Nós andávamos no nosso costume, andávamos praticando tudo o que era contra Deus, e por isso éramos chamados inimigos de Deus. Isto não vinha da nossa própria vontade, vinha da nossa ignorância. Nós não conhecíamos, apesar dos sinais, da revelação da palavra de Deus, nós desconhecíamos, até no tempo em que fomos alcançados por Deus. Amém? Nós glorificamos a Deus, porque nós fomos alcançados por essa graça. E Paulo, então, começa a falar aqui no verso 4, mas Deus, mas aí entrou Deus na história. Nós fomos alcançados por um propósito divino, pelo propósito do Senhor em nossa vida. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e precisou muita misericórdia, muita graça de Deus, por causa do grande amor que nos amou. Não existe maior prova de amor do que esse. Existem muitos que estão vivendo crises espirituais. E nessa crise, o primeiro sentimento, a primeira dúvida que vem ao coração é: será que Deus me ama mesmo? Se Deus me ama mesmo, por que tanta dor? Por que tantos males? Por que tanto sofrimento? Por que tanta tribulação? Paulo, em Romanos 8, eu insisto que você leia o Efésios, eu acho que Paulo resumiu em Romanos 8 ali. Ele fala do amor de Deus e ele levanta uma questão: quem nos separará do amor de Deus? Quem é que pode dizer Deus não me ama? Deus deixou de me amar? Será que a espada, a tribulação, as dores vão nos separar? Não é isto que prova ou vai provar ou não a presença do amor de Deus. Nós vamos entender que o amor de Deus opera em que Ele está fazendo o melhor para a nossa vida, mesmo sem entendermos. Quando vem todas essas crises, essas circunstâncias, a gente começa a duvidar, mas Paulo diz: Deus já provou o seu amor por nós, e não houve amor maior do que esse. Ele disse: com grande amor nos amou, e estando nós mortos espiritualmente, em nossos delitos, em nossos pecados,
ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A maior prova do amor de Deus para a nossa vida é que nós, mesmo sendo inimigos de Deus, afrontarmos Deus, vivermos negando Deus em tudo que fazemos e pensávamos, mesmo assim, Deus, pela sua imensa misericórdia, ele nos deu vida e diante dele nos juntou, nos colocou na condição de Cristo como filhos, como co-herdeiros em Cristo Jesus. Da mesma forma que ele expressou o seu amor e a intimidade que ele tem em Cristo, da mesma forma ele deseja ter intimidade e desejamos que andemos com ele em um só sentimento, em um só, como ele andou com Cristo. Jesus falou assim no Evangelho de João, que assim como eu sou um contigo, que eles sejam um comigo. Este é o propósito da salvação, do resgate do Senhor. É que, juntos com Cristo, sejamos um só, espiritualmente falando. E isto só é possível, ou só foi possível, porque Ele nos amou de tal maneira que Ele decidiu nos resgatar dos nossos pecados. E olha mais o que ele diz. Para mostrar, agora, verso 6. E juntamente com ele, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, veja só, ele trouxe-nos vida, e se isto só já não fosse suficiente, ele nos exaltou espiritualmente, nos colocando na sua presença, na condição de filhos, colocando-nos superior aos próprios anjos, no relacionamento com os seres criados. Porque se os anjos são mensageiros e servos, ele nos fez filhos, co-herdeiros de Cristo, ou seja, no mesmo direito de Cristo Jesus, direitos espirituais, direito na comunhão, direito no acesso, direito na intimidade, direito nos cuidados, na condição de filhos. Ele nos elevou de tal forma espiritualmente que nós não conseguimos ter a dimensão disso. Nós só podemos viver isso. E o Senhor nos convida a viver essa dimensão de graça, de glória, que antes era impossível, e só foi possível pelo operar do Senhor. Assim como Paulo diz, ele ressuscitou Cristo dentre os mortos. Da mesma forma, ele nos tirou da morte do pecado. E por isso que nós operamos o batismo. O batismo, ele é simbólico na nossa vida, ele simboliza exatamente isso que Paulo está dizendo. Assim como antes o Senhor ressuscitou Cristo dos mortos para a vida e colocou como à direita de Deus Pai. No batismo, nós morremos, é um símbolo da nossa morte para o mundo, é o símbolo que nós antes estávamos mortos, sem comunhão, perdidos, e o Senhor então nos vivifica, nos ressuscita, nos traz uma vida, mas uma vida eterna, uma vida que vai nos trazer a condição de filhos em intimidade com Ele. Ele nos engrandeceu. Não bastasse nos trazer vida, Ele nos elevou a uma estatura, a uma condição espiritual inimaginável. E Ele continua para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Para a eternidade, isto será prova da imensa graça, do imenso favor. Então, se você quer uma prova da graça, do amor de Deus, aqui está a prova dele. Ele nos ama, ele nos perdoa. Mesmo nós ainda cometendo pecado, pela sua graça ele não desiste de nós. Pelo seu amor ele insiste conosco.
Ele nos convida a mudar, Ele nos convida a nos converter, Ele nos convida a termos uma nova comunhão. Ele jamais desiste. Nós desistimos dele, nós viramos a costa para Deus. Deus nunca vira as costas para os filhos seus. Deus nunca desiste de um filho seu. E a prova disso, Paulo diz, a eternidade vai ver a prova disso pelo seu amor e nos trazer, e nos tirar das trevas, e nos vivificar em Cristo, e nos colocar em lugares celestiais. E ele resume assim esta obra do Senhor no verso 8, que é muito conhecido, uma palavra que nós amamos muito. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos. Isto é a salvação. A salvação é nós termos sido tirados do mundo, dos nossos pecados, onde nós vivíamos prisioneiros dele, e ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Graça é como foi operada a salvação pela nossa vida. A palavra graça, na sua tradução do grego, essa palavra foi escrita em grego, ela significa charis. Essa palavra charis é favor imerecido. É um presente sem mérito nenhum. A salvação não é uma recompensa. A salvação é um presente, e um presente como nós não éramos dignos, não merecíamos. Às vezes, nós agimos bem, somos filhos comportados, somos um empregado exemplar, um funcionário exemplar. Às vezes, nós somos bons cidadãos, fazemos atos heróicos e recebemos honra e medalha, e prêmios, e presentes, e brindes, e tantas coisas. E quando nós recebemos, nós somos honrados pelo que nós fizemos, pelo nosso exemplo, pelas nossas atitudes. Isto é recompensa. Mas a salvação, ela não é recompensa. A salvação é a graça de Deus. A salvação é o Senhor nos chamando e dizendo: tu não mereces, tu não fizestes nada por a tua honra, a tua justiça, as tuas boas obras, as tuas ofertas, as tuas esmolas, os teus atos de caridade, as tuas ações como bom filho, como bom pai, bom cidadão. Isto, para a salvação, não paga nem um pouquinho em relação aos pecados que nós cometemos. Não justifica. As nossas boas obras não vão nem de longe cobrir a quantidade de pecados que nós cometemos e nos fez inimigo de Deus. Independente disso, Deus nos trouxe e disse assim: eu vou te salvar, eu vou te dar a oportunidade da salvação. Não vem das obras, é graça de Deus. Ninguém vai poder chegar no céu e dizer: poxa, eu cheguei aqui porque eu fiz boas coisas, eu fiz boas obras, eu fui bom em tudo o que eu fiz, meu coração. Alguém perguntou uma vez: pastor, não é possível que tal pessoa que foi elevada à condição de santo por alguns, porque dedicou a sua vida toda, porque passou a sua vida toda fazendo boas obras, sacrificou sua vida, seus bens, até sacrificou a sua própria vida, deu a sua própria vida. Não é possível que ela não esteja no céu agora. Paulo está dizendo aqui que é impossível ao homem conquistar a salvação, justificar os pecados pelas suas obras. É impossível. É impossível. Muitos, quando nós falamos de Deus, pregamos o Evangelho, dizem: não é possível que Deus ele vai me mandar para o inferno. Eu não. Muitos outros merecem ir, muitos, tá aí tantos assassinos, corruptos, pedófilos, e a gente vai
se lembrar do Evangelho de Lucas, quando sobe para orar no templo, não é? Um publicano e um fariseu, publicano que era o exemplo do maior pecador na cultura judia, não é? E sobe lá um fariseu que era um homem religioso, revestido de religiosidade. Eles entram para orar no templo. E o fariseu orou: Senhor, ainda bem que tu não me fizestes como esse publicano, pecador, inimigo de Deus, né? Ainda bem que tu não me fizestes como ele, ainda bem que eu sou diferente, ainda bem que eu faço diferente, as minhas obras são diferentes. E aquele homem pecador publicano, Jesus disse, ele nem se dignou a levantar a sua cabeça, mas em humilhação diz: Sê propício a mim, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Essa foi a única oração que ele fez. E Jesus disse que este que se humilhou saiu justificado, mas o religioso não. Tem muita gente que traz a sua religiosidade, traz as suas boas obras para justificar o seu destino eterno, para justificar para onde vai. Mas eu te digo, a Bíblia diz: todos pecaram, todos, 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 todos. Não existe ninguém na história bíblica, exceto Jesus, que não pecou. Todos pecaram, Paulo diz, e destituídos estão da glória de Deus. Ele não disse com exceção de fulano de tal. Alguns dizem assim: não, Enoque não pecou, a Bíblia não diz isso, por isso ele foi para o céu. Elias, não, todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Só pela graça, só pelo favor de Deus é que nós somos salvos. Entenda isso. Sem Jesus não tem salvação. Sem a obra de Jesus não tem perdão dos pecados. Sem o sacrifício de Jesus da cruz não tem solução para a nossa vida. Sem Jesus Cristo em nós, operando em nós, sem que nós andemos dele, não tem salvação. Ele é tudo, ele é a única salvação, ele é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o caminho, não é um dos caminhos. Porque muitos dizem que existem muitos caminhos que levam a Deus. Não, a Bíblia diz que só existe um caminho que leva a Deus, e este caminho é Jesus Cristo. Paulo diz: pela graça sois salvos, e isto é mediante a fé. Existe algo que nós precisamos fazer? Sim, existe. É aceitarmos isso, é crermos nisso, entendermos que fora de Cristo não há salvação, entendermos que sem Jesus não há salvação. E eu tenho que crer nessa obra, eu tenho que crer. Deus amou o mundo de maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é ser amigo do Evangelho, não é ser amigo da religião, não é de vez em quando na igreja, não é ser simpático, não é fazer as suas orações, não é ler a Bíblia, não, é crer na obra de Jesus, crer que Ele é Deus, crer que Ele se fez carne, crer que Ele viveu sem pecado e Ele se entregou como cordeiro puro para o sacrifício, para que os nossos pecados fossem pagos. Ele pagou o preço, Ele não encobriu os nossos pecados, não, Ele tirou pelo seu sangue, pelo seu sacrifício que Ele fez por nós. E nós temos que crer. A fé se opera nisso, eu creio nisso. Eu não fiz nada por merecer, mas Cristo pagou o preço por mim. Eu não era digno, mas por amor Jesus morreu por mim na cruz. Eu não fiz nada para merecer, mas mesmo assim Ele se fez carne, se humilhou, se fez servo, foi fiel até a morte, morte de cruz, e pagou o preço no meu lugar. É assim que opera a salvação. Paulo diz, explica isso em Romanos 10, na epístola da salvação. Ele diz que todo aquele que ouvir, né, tem que ouvir primeiro, depois com a sua boca confessar e no seu coração crer, este será salvo. Mas como crerão se não ouvirem?
Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Ou como ouvirão se continuarmos calados? Amém? Então vamos lá. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Que eu vim à igreja, né? Ainda bem que eu tomei essa decisão. Isso não vem de nós. Nós temos que tirar o eu da história e dar graças ao Senhor, graças a Ti. Oh, Senhor, que grande amor, que grande graça, que grande misericórdia, que grande ação, que grande presente. Eu não era nada, e quando mais a gente acha que é digno, mais a gente cai, mais a gente tropeça, mais a gente é humilhado pelos nossos próprios pecados. E a gente descobre que não for a graça, que não for o favor de Deus, nós não conseguiremos. Este é o presente, maior presente. É um dom, é uma graça, não pode ser conquistada por obras. Agora tem um detalhe: a obra não salva, mas a obra é um resultado, é o final de todo esse trabalhar de Deus na nossa vida. Fomos feitos novas, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo, mas se fez novo para um novo caminhar, para um novo viver, para uma nova intimidade. Antes éramos inimigos de Deus, afrontávamos Deus, agora nós somos feitos filhos de Deus, para viver, para agradar a Deus. E Paulo diz aqui, né? Eu vou repetir porque é tão lindo isso aí, eu gosto tanto de ouvir essa palavra: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, como eu disse. Ninguém vai chegar no céu: ah, Senhor, eu fui tão bom cristão, olha aqui as obras que eu fiz, olha lá, Senhor, que eu deixei na terra. Besteira isso. Essas obras não qualificam ninguém para a salvação. Pelo contrário, aí Paulo diz aqui no verso 10: pois somos feitura dele, feitos por ele. É o que ele dá continuidade ao conceito do capítulo 1, né? Nós fomos predestinados, nós fomos eleitos, nós fomos preparados, fomos feitos para ele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Presta atenção. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. As obras não nos salvam, mas as obras são testemunho, agora, uma vez salvos, transformados, vivificados, em comunhão com Deus. Sabe o que vai acontecer na nossa vida? Nós vamos andar diferente, nós vamos agir diferente, nós vamos falar diferente. Não falamos como os outros falam, não pensamos como os outros falam, não agimos como os outros falam. Quando eu vejo as pessoas nas intrigas, brigando entre si, sabe? Desagradando pai e mãe, ou ofendendo irmão e irmã, ou praticando obras que abominam a Deus, às vezes escondidos, pensando: ninguém está vendo, ninguém conhece. A única coisa que me faz pensar é que esses continuam sendo filhos da ira, não filhos de Deus, porque não foram transformados. O amor de Deus não é realidade em suas vidas, porque eles não estão andando nas boas obras que Deus preparou para eles. As obras não salvam, mas falam muito da nossa vida, falam quem nós somos, falam que grupo nós estamos, se nós estamos nos grupos dos filhos da ira ou se nós estamos nos grupos dos filhos de Deus. Porque Deus preparou boas obras para os filhos deles andarem, e preparou de antemão, predestinou, elegeu para que eles andassem nas boas obras. Que boas obras são essas? São as obras que glorificam Deus na nossa vida. O mundo agora, quando olham para a nossa vida, vão ver que nós somos diferentes.
que nós agimos diferente e vão dar testemunhos e glorificar Deus pelo que acontece. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que Antioquia foi o primeiro lugar aonde os que andavam no caminho, era assim que eram chamados cristãos antes, os do caminho, eles começaram a ser chamados de cristãos. Antioquia. Cristãos é uma palavra que quer dizer pequenos cristos, imagens de Cristo. Então eles olhavam aquele povo andar e diziam, esse povo é diferente. Esse povo fala diferente, anda diferente, só falo nesse Cristo, é Cristo para cá, Cristo em tudo, Cristo na minha vida, louvam a Cristo. Então eles chamaram o povo de cristãos, porque eles estavam andando nas boas obras que o Senhor preparou para eles. Então nós temos que entender que nós não podemos ser mais o mesmo diante de tamanha graça, diante de tamanho dom de Deus. Vamos andar nos caminhos que Deus preparou para nós, sermos melhores filhos, melhores pais, melhores maridos. Paulo, no final aqui de Efésios, ele vai trazer essa palavra, como é que são essas boas obras que Deus preparou. Ele vai qualificar aqui por grupos dos cidadãos deste mundo, dos filhos, dos pais, dos maridos, como é que são essas boas obras que Deus preparou para nós andarmos e que nós andamos. Ele diz aqui, para que andássemos nela. Deus preparou um caminho de bênção. A nossa vida não é mais a mesma. Nós não pensamos do mesmo jeito, não agimos do mesmo jeito, não somos mais o mesmo, pela graça do Senhor em nossas vidas. Graças a Deus. Amém, irmãos? Aqui o nosso comentarista conclui: antes da regeneração éramos filhos da ira, condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam o nosso Pai. Amém. Que palavra gloriosa. E nós resumimos aqui nesse pouco tempo essa maravilhosa obra do Senhor. Paulo vai se aprofundar nisso, nós vamos continuar meditando a partir da próxima live de estudo. Paulo vai nos explicar como era a nossa vida como gentios e como é a nossa vida agora. E depois ele vai nos exortar a andarmos nesse caminho de boas obras que o Senhor preparou para andar, aqui nos exortando a andar na santidade. Né? O capítulo 5 e diante, se você quiser se adiantar, pastor, estou curioso para ver quais são esses caminhos que Deus preparou. Pule lá o capítulo 5 e leia o capítulo 5 e o capítulo 6. Graças a Deus por estarmos juntos, meditando, louvando a Deus, glorificando a Deus e entendendo que essa é a maior prova de amor por Deus por nós. Cristo Jesus é a maior prova de amor. Ele nos deu o seu Filho por amor a nós. Amém, irmãos. Graças a Deus por estarmos juntos, meditando. Vamos continuar nesse propósito, nesse caminhar, entendendo este maior presente, a maior bênção espiritual que podemos alcançar. Por isso que Paulo diz no capítulo 1 que ele tem nos abençoado com toda a ordem de bênçãos espirituais. Nós vamos agora glorificar ao Senhor, vamos cantar um hino, né? Vamos ofertar ao Senhor. O hino que nós vamos cantar, 91, muito conhecido, muito amado entre nós, que fala justamente a síntese da obra de Cristo ali na cruz, aonde foi materializada a obra da salvação pela graça de Deus em nossas vidas, a mensagem da cruz. E nós vamos também aproveitar essa oportunidade para ofertar ao Senhor, entregar nossas ofertas e nossos dízimos para ao Senhor. Pastor, mas eu não estou na igreja, isso não é problema, não estou no templo, também não é. Deus sabe o teu propósito, você vai separar,
em amor à obra do Senhor. E você vai recolher no envelope, num pedaço de papel, consagrar. Na primeira oportunidade, nós vamos fazer com que esse recurso chegue para que a obra do Senhor seja feita. Amém, irmãos? É tão certo isso que alguns irmãos dizem, pastor, tem um X aqui de oferta, eu já coloco já nos nossos relatórios como executado, como feito, porque o propósito de Deus é assim que se faz. Vamos consagrar o Senhor e vamos também consagrar as nossas vidas como ofertantes. Isso aqui não paga nada, isso aqui não paga graça, não paga misericórdia. Isto aqui é apenas uma das boas obras que o Senhor preparou para nós andarmos, para glorificar o Senhor pela tua vida, pela tua fidelidade, pela tua obra. Amém? Então, oremos, consagremos. Eu quero orar pela tua vida, que é fiel, ofertante, dizimista. Querido Deus, te agradecemos por podermos nos apresentar a Ti, não de mãos vazias, mas trazendo, Senhor, um pouco do fruto da Tua providência sobre nossas vidas. Porque só podemos trazer a Ti, porque Tu tens colocado em nossas mãos. Pedimos que Tu trabalhe em nossos corações, para que primeiro sejamos aceitos como ofertantes, e depois que Tu aceitares a nossa vida, podemos também nos apresentar ao Senhor. Obrigado por isso. Multiplica, Senhor, e que possamos vencer os desafios na Tua obra, na vida dos Teus servos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que alegria em podermos ofertar ao Senhor. 291. A mensagem da cruz. Vamos cantar juntos, com alegria. Medite na palavra, nas letras deste hino, na inspiração de Deus para a nossa vida. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem para mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz,
para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar, uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Aleluias. Glória a Deus. Assim é o nosso propósito. Assim é a nossa fé. Vamos agradecer a Deus. Irmã Graça, né? Irmã Miraci. Culto de ação de graças. Adiantei. A irmã Miraci pede culto em ações de graça pelo aniversário de seus netos, né? O Victor. Né? O Victor fez aniversário no mesmo dia que ela fez também. Já oferecemos esse culto de ação de graças pelo aniversário da irmã Miraci, Eli Neto, e também pelo seu aniversário, né? Amém? Então, graças a Deus pela vida da irmã Miraci, tão atuante, tão pronta em tudo que nós precisamos. Outro dia nós estaremos juntos, né, neste culto, lá no nosso templo, a irmã Miraci sempre presente. Pedidos de oração. A Kedma continua pedindo oração e nós continuamos em propósito de oração pela vida do irmão João, nosso querido irmão João. Está em estado muito grave, mas vamos orar pedindo um milagre. Minha oração é: Senhor, dá-nos um milagre pela tua graça. Irmã Lucida pede oração pela sua família, sua irmã continua internada também, né, por essa doença. A irmã Olívia pede oração pela sua família. Também vamos orar pelo Kedney, né, que está enfermo, pela Kedma, pelo Senhor de livramento, né, pelos hospitais. Vamos pedir graça de Deus. A irmã Creuza pede oração por sua sobrinha, Renata, que está doente em São Luís, mas nós cremos que ela vai ser alcançada pelas nossas orações. Vamos orar ao Senhor, pedir graça. Ninguém é digno, ninguém é melhor. Eu, às vezes, orando pela vida do irmão João, eu falo ao Senhor do companheiro, do irmão mesmo, irmão, que a Bíblia diz que aqueles que são mais chegados a irmão. Mas eu logo digo, mas não é por isso, é pela tua graça, pela tua misericórdia. Porque se formos falar por méritos, quem de nós mereceríamos também a graça? Então vamos orar pedindo graça e misericórdia do Senhor, debaixo dessa palavra que recebemos hoje. Nós vamos orar pedindo graça e misericórdia a Deus, intercedendo por nós. Esses pedidos de oração, irmãos, continuam aqui e nós continuamos orando por ele, mesmo depois do nosso culto. Vamos orar. Existe um outro pedido de oração, Márcia aqui está escrevendo, né? Tá bom, vamos lá.
A irmã Ellen pede oração pelo conforto, pois por uma amiga, né, que perdeu seu irmão. E muitos têm perdido pai, mãe, filhos. Vamos pedir ao Espírito Santo que console, né? A sua vontade se cumpriu. Vamos pedir a sua graça que nos dê conforto. Oremos todos juntos. Vamos orar no só propósito. Amado Senhor, Deus Pai, Deus que transformou a nossa vida, que nos tirou, Senhor, do mundo, onde nós andávamos, cumprindo, Senhor, os propósitos de nossos desejos, da nossa carne, segundo, Senhor, a vontade dos príncipes deste mundo, mas que pela Tua graça Tu nos resgataste, nos transformaste, nos salvaste, para andarmos na Tua obra. Nós estamos aqui, Senhor, para pedir a mesma graça, porque nós entendemos que não merecemos, que não somos dignos. Quem somos nós para pedirmos recompensa por tudo que somos ou fazemos? Então, Senhor, é pela Tua graça que nós suplicamos em favor de todas estas vidas, da vida do irmão João, do pastor Osaí, da vida, Senhor, das famílias que nos pedem sempre oração, da irmã Miraci, aqui a vida dos conhecidos da irmã Ellen, da irmã Creuza, Senhor, e tantos outros pedidos que estão sempre conosco. Querido Deus, Tu sabes que nós cremos, Tu sabes que nós temos fé. Senhor, para suplicar, entender que Tu estás no controle de todas as coisas. Que se Tu quiseres agora mesmo, Senhor, uma só palavra, se Tu disseres basta, se Tu disseres é agora, Tu és poderoso. Tu, Senhor, que já operastes infinita graça em nossa vida, Tu és poderoso e gracioso para operar ainda mais. Por isso te pedimos por um milagre. Pedimos, Senhor, pelo Teu operar, pelo Teu agir. Suplicamos, Senhor, que Tu tenhas misericórdia. Só podemos te suplicar e crer, Senhor, que Tu és poderoso para agir. Cura, Senhor, restaura, envia providências. Às vezes nós olhamos e não encontramos ajuda, não vemos soluções humanas, só nos resta apenas estar aos Teus pés, pedindo graça e misericórdia. É o que nós estamos fazendo agora, pedindo graça, pedindo providências, pedindo misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Mas, acima de tudo, te agradecemos, Senhor. Somos gratos a Ti, pois sabemos que Tu faz o melhor para nossas vidas, para a vida dos Teus filhos. E é nesta fé que nós Te agradecemos também. Sem entender, nós Te agradecemos e nos sujeitamos a Ti. Tu és o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido. E nós Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso querido e eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo do Senhor, seja sobre as nossas vidas, nossas famílias, nossos filhos, tudo que o Senhor tem entregue em nossas mãos. Seja sobre a igreja do Senhor em toda a terra. Amém, meus irmãos. Amém. Paz maravilhosa do Senhor Jesus. O Senhor te guarde. Amém.